Continuar o nosso programa, olha só, lesões no crânio, no rosto, no tórax, abdômen, além de cicatriz de queimadura por cigarro no corpo. Esse aqui, ó, o pequeno José Henrique, de apenas 1 ano e 3 meses. Coisa mais linda, né, gente? E foi assim, dessa forma que eu falei, que ele chegou no hospital de trauma aqui na capital. O diretor da unidade de saúde, o doutor Laécio Bragante, ele deu mais detalhes do estado de saúde do bebê, do pequeno José, assim que ele deu entrada na unidade. E ele diz ainda, o diretor do hospital, o que provavelmente causou a morte do bebê. Bora assistir. Esse pequeno chegou aqui ao hospital, múltiplas lesões em todos os segmentos do corpo, no crânio, no rosto, no tórax, no abdômen, nos membros, múltiplas lesões que são clássicas da criança agredida, da criança sacudida. Informações também que haviam lesões provocadas por queimadura, provavelmente de cigarro. E não era uma lesão recente, era uma lesão mais para uma cicatriz bem sugestiva de uma queimadura e muito provavelmente por cigarro, pela extensão do ferimento. Como foi um politrauma, várias situações contribuíram para a morte dessa criança. Porém, a pior lesão foi exatamente a lesão craniana, com uma grave agressão no cérebro, um sangramento intracraniano, clássico de trauma provocado, trauma repetido. O delegado Rodolfo Santa Cruz, responsável por esse caso, ele fala da investigação e que, inclusive, pessoas já foram ouvidas. Ele diz que pretende colher também o depoimento do atual companheiro da mulher, acusada de matar o próprio filho. Olha aí. Aguardamos a conclusão da necrópsia. Aguardamos também que, ao concluir o trabalho, a médica perita entre em contato com a delegacia. A partir desse contato, a partir desse feedback, aí sim será possível a gente traçar uma linha de ação mais conclusiva. Quantas pessoas foram ouvidas na delegacia? As irmãs dela foram ouvidas, ela foi ouvida, vizinhos foram ouvidos, fora, além das entrevistas que a equipe já realizou com o pessoal da saúde, que prestou os primeiros atendimentos, né? Pessoal do Conselho Tutelar, vizinhos também. Então, algumas pessoas já foram efetivamente, formalmente ouvidas, outras foram entrevistadas, para que essas posteriormente possam ser intimadas e em delegacia formalizar o depoimento. O companheiro dela tem alguma notícia sobre ele? Não, negativo. Ela informa que é um namorado, que é pai de um dos filhos, uma das filhas dela, mas que não é pai do Luiz Henrique, a criancinha que faleceu, e tentou-se identificar. As equipes, em meio às outras diligências, tinha por objetivo também localizá-lo, mas não foi possível. Coloca na tela já, Raminha, por favor. Essa é a chegada. Pode pôr na tela do povo para todo mundo ver. Essa é a chegada da mãe que matou o próprio filho, acusada de matar o pequeno José. Quem gritava e maltratava os filhos, agora tá aí, ó, escondendo a cara. Não tem coragem de olhar na cara do povo, mas agora terá de enfrentar as consequências de um crime anunciado, já que os exames apontaram que o pequeno José sofria agressões frequentes. Onde está essa mulher e o que vai acontecer com ela agora? São as perguntas que eu faço nesse momento. Bora aqui, Rina, ao vivo, por favor. São as perguntas que eu faço agora ao vivo para o David Martins, que está lá na Central de Polícias. Fala, David Martins, bom dia para você, bem-vindo ao Correio Manhã. Oi, João, bom dia para você, bom dia para todos. Essa mulher, ela tá presa, viu? Ontem ela foi ouvida, foi um depoimento demorado. Ela chegou aqui na Central de Polícia perto de 1 hora da tarde. Esse depoimento durou a tarde inteira, só
foi encerrado no início da noite. E ela continua, ela mantém a versão de que foi uma queda que causou a morte desse menino. Mas aí o delegado que está apurando o caso nesse primeiro momento, Aldroville Grise, ele entendeu diferente. Então, por isso, ele fez o auto de prisão em flagrante. Ela está na carceragem aqui da Central de Polícia e deve passar por audiência de custódia no dia de hoje. Por causa da pandemia, essa audiência de custódia acontece aqui mesmo na Central de Polícia. Foi montada uma estrutura aqui para que essa audiência ela aconteça de forma remota. Antigamente tinha que se montar uma operação para levar o preso lá para o fórum criminal, mas não, hoje essa audiência de custódia acontece aqui mesmo dentro da Central de Polícia. E se a prisão ela for mantida, aí daqui a pessoa já parte para um dos presídios aqui da capital, que é designado pelo juiz que comanda essa audiência de custódia. Então, ela deve passar pela audiência hoje ainda, para saber se essa prisão vai ser mantida. As crianças, os outros filhos dela, foram para um abrigo. O juiz já determinou que essas crianças fossem retiradas nesse primeiro momento do convívio da mulher. São outras 3 crianças, uma menina de 7 anos que já não morava com ela, morava com a tia, um menino de 4 anos e uma outra menina, uma bebezinha recém-nascida que tem apenas 4 meses de idade. Então, essas crianças foram retiradas do convívio da mãe, pelo menos por enquanto, nesse momento, até que se apure tudo. O velório do menino está acontecendo nesse momento em uma escola lá no bairro das Indústrias, escola Sonho de Criança. Então, esse velório está acontecendo e o sepultamento ele deve ser realizado hoje ainda. Então, o José Henrique da Silva está agora sendo velado. Os exames ainda precisam sair para a gente saber o que realmente provocou a morte, mas aí, por enquanto, a gente vai ter que esperar e a mulher, ela está presa. João. David Martins, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. O nome da escola, né? Isso me chamou muita atenção. O nome da escola onde está sendo velado o pequeno José, Sonho de Criança. Né? E a gente, quando criança, tem vários sonhos, é óbvio, né? 1 ano e 3 meses, ainda ele não tinha nem noção de como era a vida. Né? Tanto é que sofria dentro daquela casa, né? A nossa equipe, você vai entender agora que eu estou dizendo isso, a nossa equipe também conversou com vizinhas da mãe dessa mulher, né? Que apenas gerou o pequeno José, que relataram que ela e um suposto namorado agrediam o pequeno José todos os dias e que ele era visto poucas vezes na rua, ficava mais dentro de casa. Acompanhe só. O marido dela é casado com outra mulher, tem filho e tudo. Aí, como ela ligava pra ele e ele não vinha, ela descontava a raiva todinha no Pirrai. O Pirrai só vivia dentro de casa, a gente nunca viu essa criança. Desde que ela chegou aqui, eu nunca vi. Eu vi só o menino e o bebezinho. A bebezinha tava com conselho tutelar, eu dei até de mamar ela. Isso é um sofrimento, isso não é manhão. Isso era pra dar um cacete e matar essa Isso não é manhão. Descontar só porque o macho não vinha toda vez aí. Agora a criança tá toda queimada de cigarro, mordida. Isso era o diabo no couro. Essa mulher é nojenta. Ele agredia ela, espancava ela através de um menino, que ele também não gosta do menino. E nem ela gosta, nem ele gosta. Quer dizer que ele espancava o menino e ela porque achava que o menino não era dele. E toda vez que ela apanhava por causa do menino, que ele cobrava muito isso dela, ela descontava no menino. Então eu fui observando que ela vinha muito espancando o menino e toda vez que ela dava no menino, ela corria pro banheiro para dar banho. Para a dona, para a tia do marido dela não pensar que ela tinha dado no menino, ela corria pro banheiro e dava banho no menino. Ela chegava a tapar a boca do menino pro menino não chorar. E a semana passada eu chamei ela a atenção e dei a minha cara para ela dar. Eu disse, dai na minha cara, dai. Tu vive batendo na criança por quê? A criança não tem culpa da tua safadeza não, mulher. Quando ela estava agressiva, eu pedi o menino e ela não me dava para me ficar com ele nem um momento. Até a tia do atual dela pedia também um menino para ela, para tomar conta. E não denunciava com medo. Entendeu só? Prestou atenção no que essa mulher falou? No relato dessa mulher?
Ela apanhava do atual companheiro, que segundo a outra vizinha, é casado, tem uma outra família. Ela apanhava do atual companheiro e, revoltada, ela descontava na criança. Ela batia no pequeno José e nos outros filhos também. Você vê o ponto que chega? A monstruosidade, a covardia dessa mulher. Você conseguiu entender o que ela fazia com esse menino? Ela batia nesse moleque que não tinha nem noção da vida por causa do atual namorado. Descontava tudo nele. E não era de hoje. Isso não aconteceu só anteontem, não. Isso vinha há tempo, segundo os próprios vizinhos. E eu já mostrei aqui, vou mostrar de novo agora. Uma vizinha colada à casa dessa mulher gravou um vídeo dela gritando com os filhos. Ela gritando com os filhos. Eu já falei, o mais velho, de 7 anos, já estava morando com a tia. Por que será? O outro, de 4 anos, o José, de 1 ano e 3 meses, e o menorzinho, de 4 meses, moravam com ela. Eu vou repetir, 4 anos, 1 ano e 3 meses e 4 meses apenas. Olha só como que ela falava com as crianças. Coloca, por favor, o Raminho, o vídeo e preste atenção do jeito que ela fala com as crianças. Coloca, Raminho. Meu irmão, falando isso com 3 crianças de 4 anos, 1 ano e 3 meses e 4 meses. Essa mulher só pode ser louca. Não tem outro sentido. Você que é mãe, você fala assim com teu filho? Você trata o teu filho assim? Meu irmão... O que a gente agora resta dizer, o que a gente fala agora, o que a gente lamenta agora, é a morte dessa criança indefesa e inocente, provocada por um monstro. Eu não vou falar mãe aqui, Daniel. Não vou falar mãe. Tá escrito aqui, mas eu não vou falar mãe. Não vou. Pra mim não é mãe isso. A minha mãe teve 7 filhos. Eu sou o mais velho de 7 filhos. 7. Eu lembro perfeitamente que quando precisava chegar junto, ela chegava junto. Pegava o chinelo, pegava a cinta, mas fazer o que ela fez e falar da forma que ela fala, que ela falava com os filhos, isso nunca. Isso nunca. Com 7 crianças em casa, numa casa de 2 cômodos. Então não vem me dizer aqui que é pressão por causa dos filhos. A criação, que criança dá trabalho. Que criança que não dá trabalho? O Conselho Tutelar não tem, informou que não tem nenhum registro contra essa mulher que gerou o José Henrique. Contrariando os vizinhos que disseram ter denunciado essa mulher várias vezes. Essa sujeita aí que a gente está falando, que matou o pequeno José, como eu falei, é mãe de outras 3 crianças. O mais velho, de 7, já morava com uma tia já há algum tempo. As outras 2 crianças, uma de 4 anos e a outra de 4 meses. Com a morte do José, foram levadas pelo Conselho Tutelar para um abrigo aqui da cidade. Olha só o que o conselheiro tutelar disse. O papel agora, como eu disse, é proteger as crianças que ficaram. E aí teve uma demora, porque a gente teve que identificar o local onde as crianças estavam. O clima na comunidade não é bom,
certo? E então a gente teve essa demora para identificar essas crianças, encontrá-las, mas a mãe está ciente que esse acolhimento é para proteção, certo? E agora a gente entregou a criança ao acolhimento e os próximos passos são com a vara da infância e juventude. A criança de 4 anos, ela sentiu muito essa retirada dele da comunidade, da casa onde ele reside. Foi um trabalho muito demorado, porque ele se desesperou, ele chorou muito, mas não estava machucado não. Só essa questão dele se desesperar, não querer se afastar da tia. Então, a dificuldade foi essa, mas pelo menos de maus tratos, visivelmente não. A não ser em alguma perícia mais apurada, mas coisas visíveis a gente não enxergou. Elas estavam com uma tia do pai, certo? Foi assim que ela se identificou. Vizinho à casa onde eles residem. Mas o clima na comunidade era muito de revolta, tinha o pessoal se aglomerando lá na frente, então era necessário que a gente afastasse nesse momento. A gente não tem registro de atendimento dela por nenhum tipo de situação de maus tratos. Segundo a informação dessa tia, de uma tia que cuida de uma criança de 7 anos, também filha dessa mulher, certo? É que ela tem mais um filho? Então são 4 filhos. Uma criança de 7 anos, uma de 4 anos, uma de 4 meses e esse bebezinho que morreu. Isso. Aí, segundo essa tia, ela passou pelo conselho justamente por situações com essa outra criança e essa tia ficou responsável por ela. Mas é um atendimento de 2016, salvo engano. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Quero falar mais sobre esse assunto já já. Né? Essa mulher que está presa e tem que responder por esse crime que ela cometeu. Por enquanto é acusada? Tudo bem, por enquanto é acusada. Né? Mas para a polícia foi ela quem agrediu, foi ela quem torturou essa criança, com ajuda ou não do atual namorado. E por fim, bateu tanto nessa criança que levou ela à morte. Tanto é que o próprio diretor do hospital falou que o ferimento na cabeça foi causado por constantes batidas. Aí vem com a historinha, dizendo que o bebê tinha caído da cama. Quem é que ia cair nessa história? Eu sou idiota. Quem é que ia cair nessa história? Vamos com o David Martins, por favor, aqui ao vivo, que ele tem informações agora de uma operação para prender traficantes de Pernambuco que estariam ou estão aqui na capital paraibana. Fala, David Martins. Isso, João. As prisões aconteceram há poucos instantes aqui em João Pessoa. Foi no bairro Cristo Redentor. 2 mulheres foram presas, mãe e filha. É isso mesmo, mãe e filha que agiam juntas no crime. Elas têm 44 e 27 anos, estavam escondidas aqui em João Pessoa há quase 1 ano. Elas são companheiras, né, de homens que já estão presos lá em Pernambuco. Os respectivos esposos estão presos lá por tráfico de drogas. E segundo a polícia, elas também atuavam no crime lá no estado de Pernambuco. Elas são da cidade de Pesqueira. E depois que as prisões dos maridos aconteceram, elas fugiram e vieram se esconder aqui na capital paraibana. Segundo a polícia, elas eram mantidas, sustentadas pelo tráfico aqui na capital paraibana. Então, os mandados de prisão delas também saíram há poucos dias. Então, a Polícia Civil de Pernambuco pediu apoio à Polícia Civil da Paraíba, através do Grupo de Operações Especiais, o GOI. Eles montaram essa mini operação, vamos dizer assim, para poder realizar essas 2 prisões hoje de manhã. Então, está inclusive aqui a viatura da Polícia Civil de Pernambuco, que é lá do departamento de Cachoeirinha, veio para cá para poder realizar essas 2 prisões junto com a Polícia Civil da Paraíba. Então, as 2 estão sendo ouvidas aqui, Alex. Vem comigo para a gente acompanhar aqui o local onde elas estão sendo ouvidas. Elas estão sendo ouvidas na delegacia da Draco, que trabalha sempre em conjunto com a Polícia Civil, os policiais do GOI. Elas estão sendo ouvidas agora pelo delegado Braz Morrone e também o delegado Alisson, que veio coordenando essa equipe lá de Pernambuco. Então, elas estão nessa delegacia aqui, a Draco, estão sendo ouvidas nesse momento, e o delegado Alisson, ele pediu um tempinho, disse que daqui a pouco, assim que concluir
o procedimento de ouvir as presas, ele vai conversar com a nossa equipe, vai dar mais detalhes sobre essas duas prisões. João, é com você. Já, portanto, o David Martins volta, né, para poder detalhar um pouco mais dessa operação para prender traficantes de Pernambuco escondidos aqui em João Pessoa. Já, o David Martins continua na central de polícias, ele vem com mais informações. Olha só, João, me deu uma crise de choro ver o caso dessa criança. Passei até mal em casa. São alguns dos relatos que eu tenho recebido desde ontem aqui na minha rede social. De muita gente mandando mensagem dizendo: revoltante, João, o que essa mulher fez. Várias mensagens de pessoas indignadas. Não é só você, não sou eu, né? Várias pessoas não conseguem acreditar que essa mulher teve coragem de fazer isso com o próprio filho. Ainda falando dessas crianças, o juiz Adailton Lacer, da primeira vara da infância e juventude aqui de João Pessoa, ele disse que por ordem judicial pode retirar a guarda dessas crianças, dessa mulher, desse monstro. Olha só o que o juiz falou. Sempre criar uma violência contra uma criança ou um adolescente e o responsável por essa violência venha a ser o pai ou a mãe, essa criança precisa de proteção. Nos casos dos demais irmãos, o poder público, através da Justiça da Infância e Juventude, pode encaminhar a criança ou os seus irmãos para uma instituição de acolhimento onde ele vai receber a proteção devida e o acompanhamento psicossocial de uma equipe técnica formada por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. Então, este é o procedimento preliminar que a Justiça da Infância e Juventude toma sempre que uma criança é vítima de uma agressão concreta ou iminente. Sábia, né? Decisão sábia. Essas crianças não podem, aliás, ela tem que ficar presa. Ela vai ficar presa. Agora, voltar a conviver com ela não pode. Ela não pode ter esse direito. Ela não pode ter mais esse direito, na minha opinião. Vamos ao vivo com o Oscar Xavier. Como eu prometi agora há pouco na abertura aqui do Correio Manhã, o Oscar Xavier está ao vivo agora no velório lá do pequeno José. Oi, Oscar, bom dia para você, bem-vindo aqui ao Correio Manhã. Oi, João, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Correio Manhã nesta sexta-feira. Estou falando ao vivo do bairro das Indústrias, estou em frente a essa escolinha aqui, Escolinha Sonho de Criança. É dentro das dependências desta escolinha que está acontecendo o velório do menino José Henrique, de 1 ano e 3 meses. Nesse momento, apenas uma tia desta criança está velando o corpo nas dependências dessa escola. Mas eu conversei aqui com algumas pessoas da rua que não quiseram gravar entrevistas, mas conversaram comigo que durante a noite, e inclusive também durante a madrugada, muita gente compareceu aqui para homenagear o menino José Henrique, para orar por ele, pela família, para se solidarizar com essa situação toda. Foi bastante movimentado aqui durante a noite pelas informações que foram nos passadas. Nesse momento, apenas permanece ao lado do caixão inclusive que foi doado por uma funerária. E o velório ele seguirá acontecendo até às 10 da manhã, que é o horário previsto para o enterro, que deve acontecer no cemitério São José. O clima aqui na rua é de consternação total. O menino José Henrique, ele não morava nesta rua. Essa escolinha pertence a uma tia dele. E aí essa tia cedeu o espaço para que o velório pudesse acontecer. Mas a família é bastante conhecida aqui dessa área. Várias pessoas que estão por aqui nesse momento conheciam, inclusive, o menino José Henrique, a mãe dele. Então, o sentimento das pessoas aqui é de bastante consternação, de tristeza. Eu conversava agora com algumas adolescentes aqui, elas sequer acreditam que uma coisa dessas aconteceu de verdade. Então é realmente um clima de muita tristeza aqui no bairro das Indústrias. E é isso, a mãe do
do menino José Henrique. Ela segue detida, né? Ela prestou depoimento na central de polícia ontem. É o delegado Rodolfo Santa Cruz quem está cuidando deste caso, e ela deve passar por uma audiência de custódia nesta sexta-feira, e aí a gente vai saber se ela seguirá detida ou se ela vai ser liberada. A polícia ainda deve procurar o namorado da mãe da criança para ser ouvido, para dar mais informações e contribuir com as investigações deste caso. Lembrando que o menino José Henrique, ele é registrado como pai não declarado. E esse namorado da mãe, ele não se apresentou à delegacia, mas há relatos de que a mãe de José Henrique sofria violência doméstica por parte deste companheiro. E aí a polícia quer saber se essa informação é realmente verdade, se não é, o que é que este companheiro teria a dizer sobre tudo isso. Né, a mãe do garoto, quando ele deu entrada no hospital de trauma, ela teria dito que o José Henrique havia caído da cama, só que aí os médicos perceberam a gravidade da situação e aí logo entenderam que a lesão grave que ele tinha na cabeça, além de marcas de mordidas e cicatriz que é sugestiva de uma queimadura de cigarro, não se tratava aí de uma queda da cama. Acionou a polícia e o resto tudo a gente já contou aqui nos nossos telejornais da TV Correio. Então é isso, João, um clima realmente de muita tristeza, pouco movimento agora, muito provavelmente por conta do horário, né? Agora há pouco uma van de transporte escolar chegou aqui, levou algumas crianças que estavam pela rua, levou para a escola, né? Algumas pessoas passam por aqui seguindo para o trabalho, e neste momento o velório, apenas uma tia permanece ao lado do caixão velando o corpo. Lembrando, reforçando que o enterro está marcado para as 10 horas da manhã no cemitério São José. É isso, João, um clima de muita tristeza aqui no bairro das Indústrias, no velório do menino José Henrique. João. Sonho de criança. E o sonho do pequeno José era apenas crescer e conhecer a vida, gente. Esse é o sonho do menino, que foi ceifado, né? Que foi tirado dele de uma forma tão triste e tão cruel. O corpinho está sendo velado nesse momento nessa escolinha, lá no bairro das Indústrias. Como o Oscar falou, o enterro marcado para as 10 da manhã no cemitério São José. Apenas uma tia está ao lado do corpinho do bebê nesse momento. A gente continua acompanhando, viu, Oscar? Aí eu leio aqui na minha rede social o seguinte: a gente julgar essa mulher sem saber o que ela passava dentro de casa. Aí eu respondo: a própria TV Correio, o próprio sistema Correio abraçou uma causa, que é o Não Me Calo. Se você, mulher, como essa, né, sofre algum tipo de violência doméstica, tem que procurar ajuda, gente. Tem que procurar ajuda, ou de vizinhos, parentes, ou da própria polícia. Vai e denuncia. Agora, dizer que é por isso que ela matou o próprio filho, aí não. Eu não vou aceitar. Eu não aceito. Se ela sofria violência doméstica, você ouviu o que a vizinha disse? Ela sofria violência doméstica, apanhava, ou supostamente apanhava, do atual namorado, e descontava na criança. Descontava no pequeno José. Isso que as vizinhas disseram, inclusive denunciaram isso, esses maus tratos. Por isso que eu falei em tragédia anunciada, em um crime anunciado, porque uma hora ou outra isso ia acontecer. Podia ser não só com o José, mas com a irmãzinha de 4 meses, com o outro de 1 ano e de outro de 1 ano e 4 meses também, né? Aliás, de 4 anos e o outro de 7 anos. Porque são 3 filhos. 3 filhos. Eu perguntei ontem, pergunto de novo, né? Se é para tratar a criança dessa forma, por que, gente? Por que foi, engravidou e teve um filho? Tanta gente tentando ter filho para dar amor e carinho e não consegue. Agora, esse traste tem filho e maltrata desse jeito. Maltrata tanto que levou à morte.
Ainda nessa edição, a gente volta a falar mais sobre esse assunto, mais sobre o velório e o enterro também, que acontece às 10 da manhã, tá bom?